Voltamos com a resposta. Sob a ótica marxista, pode-se afirmar que as classes sociais dividem-se em: resposta correta, letra D, capitalistas e trabalhadores. Nos slides anteriores, vimos o funcionamento da reprodução simples do capital. Agora, iniciaremos essa parte da aula com a explicação da reprodução ampliada do capital. Acompanhe aqui comigo nos slides. A mais-valia, aqui na reprodução ampliada, ela vai ser utilizada para comprar mais meios de produção e para a contratação de mais operários. Isso é a ideia de que a mais-valia ela vai ser agregada ao capital inicial. Isso é a chamada acumulação. Quando o excedente econômico apropriado pelo capitalista, ele é reintegrado ao processo de produção. Isso chama-se a acumulação de capital. E a partir do momento em que há a reprodução desse ciclo, aumenta-se a acumulação de capital. É como se fosse o reinvestimento do lucro dentro do processo produtivo. Isso é que chama-se a acumulação de capital. E a mais-valia, ela é a fonte dessa acumulação. É a partir de lá que o capitalista tira e consegue reinvestir mais de maneira ampliada, de maneira expansiva, expandir esse processo de produção. E isso é uma forma muito importante, uma característica muito importante do capitalismo, de ampliar o seu processo produtivo. O conteúdo dessa acumulação de capital está na medida em que o capitalista faz trocas contínuas. Uma parte desse trabalho alheio já realizado por uma maior quantidade de trabalho alheio. Então, aqui a gente pode perceber essa ideia da reprodução ampliada, em que, além de trabalhos que já estavam dentro do processo produtivo, são inseridos mais trabalhos através do processo de acumulação do capital, em que há a expansão dessa produção capitalista. Esse processo, como vimos nos slides anteriores, ele é também um processo de reprodução das relações sociais, que se reproduzem não só os trabalhadores, mas se reproduzem também os capitalistas. No lado real do sistema capitalista, o que é materializado, o que está na aparência, é a compra e venda contínua da força de trabalho. O que é visível dentro do processo de circulação é um mercado, se forma um mercado de trocas e também se forma um mercado de trabalho. Essa troca já incorporada de trabalho e sem equivalente por maiores quantidades de trabalho vivo, alheio, ou seja, de força de trabalho, é uma característica principal do sistema capitalista em sua reprodução ampliada. Isso se dá a partir de uma análise da acumulação-reprodução, a partir da produção de valores, essa ampliação e essa expansão do capitalismo. O capitalismo tem por sua característica própria essa expansão, essa contínua expansão. E é o objetivo do sistema capitalista não se retrair, mas sim se expandir, se colocar como uma produção sempre em maiores quantidades e de maneira mais acelerada. Essa é sim um dos objetivos principais do sistema capitalista. Está em sua lógica, está na lógica do capitalismo. Alguns aspectos sobre a lei geral dessa acumulação capitalista que citamos agora há pouco. Importante acompanhar aqui. O valor, ele é formado pelo capital constante, pelo capital variável
e a mais-valia, que é aquele excedente. O valor, ou seja, C, que é o capital constante, V significa o capital variável, M, a mais-valia. No entanto, nesse processo da acumulação, vai crescer a massa global do capital. E qual é a maneira que isso vai ocorrer? No entanto, esse capital constante e esse capital variável, eles vão crescer em ritmos diferentes. Dentro do processo de trabalho, o capital constante, ele cresce mais que o capital variável. Ele traz aí alguns elementos em que, na busca pelo aumento da produtividade, outra tendência e outra lógica do sistema capitalista, que também a concorrência leva a que os capitalistas busquem maior produtividade dentro do seu processo, a utilização de mais capital constante do que capital variável. A mudança da relação entre capital constante e capital variável faz aumentar a massa de acumulação. Ou seja, essa composição orgânica do capital que Marx chamou entre capital constante e capital variável produz-se muito mais com menos tempo de trabalho. Ou seja, é a ideia da produtividade dentro do processo de trabalho, em que utiliza-se muito mais capital constante do que capital variável. E dentro desse processo de acumulação, há uma tendência também de processos que Marx apontou como a queda da taxa de lucro, está relacionada a esse processo da lei geral da acumulação capitalista. No processo de acumulação de capital, vai elevar-se essa estrutura orgânica do capital e aumenta a produtividade. Como vocês podem acompanhar aqui, a composição orgânica, ela é formada por uma fórmula que é capital constante sobre capital variável. Dentro desse processo de trabalho, se aumenta-se o capital constante em relação ao capital variável, aumenta-se a composição orgânica do capital, aumenta esse número. A redução da mais-valia. Ao buscar ampliar o capital constante, justamente por essa busca de maior produtividade, há uma redução da mais-valia. Por quê? Porque aumenta-se, né, a capacidade de produção, aumenta-se a capacidade de produção de produtos, aumenta-se a quantidade de mercadorias, mas não aumenta a quantidade de trabalho, não aumenta o excedente da mais-valia. Por quê? Uma vez que dentro do processo de trabalho, é importante a gente lembrar, a extração de mais-valia, ela se dá a partir naquele período de momento em que o capitalista, o trabalhador, ele consegue trabalhar mais do que o necessário para ele se reproduzir. Então, retomando, na jornada de trabalho, há a primeira parte, capital, em que o trabalhador ele vai trabalhar para se equivaler, para se pagar, uma quantidade de trabalho para se pagar, quantidade no valor da força de trabalho que ele recebe, é equivalente. Só que na segunda parte do processo de trabalho, ele trabalha com o excedente, ele produz o excedente, já que não é mais aquilo que se paga, é a parte do trabalho não pago. Então, dentro desse processo em que o capitalismo busca cada vez mais e mais produtividade, ele não utiliza o trabalho variável.
ele não utiliza força de trabalho. Melhor dizendo, ele utiliza menos força de trabalho. Só que a força de trabalho é a raiz, é a substância do mais-valor. É o que dá mais valor, o que cria mais valor. É o que gera lucro. Então, dentro desse processo de produção capitalista, em que a busca por maior produtividade, a busca por maior utilização de máquinas e equipamentos, numa disputa concorrencial entre os próprios capitalistas, dentro desse processo há também uma redução da mais-valia. E que, no fundo, ao final, é uma tendência própria do capitalismo, que é uma tendência que o Marx salientou, da queda da taxa de lucro, e que está relacionada a esse processo de trabalho, a esse processo na luta entre os capitalistas, em que leva a uma tendência da queda da taxa de lucro. Vamos olhar uma questão para afirmar um conceito importante que falamos até aqui nesses últimos slides. Sobre o processo de reprodução simples, pode-se considerar que a mais-valia é totalmente consumida pelo capitalista. Letra B. A mais-valia é parcialmente consumida pelo capitalista. Letra C. A mais-valia não é consumida pelo capitalista. Letra D. A mais-valia não se concretiza no processo. Letra E. A mais-valia não é condição indispensável do processo. Voltamos já com a resposta.